Hoje tem review! E hoje é o review do Alcatel One Touch Idol 3. Meu Deus, quanta poeira! Vamos lá conferir? Solta a intro aí pra mim, por favor. Apesar dele ser o topo de linha da empresa aqui no Brasil, ele é considerado como um intermediário. Assim como eu começo os meus reviews, vamos falar do design, que é o ponto principal desse smartphone. Ele é muito pequeno, ele é muito compacto, isso é muito legal. Ele pesa apenas 109 gramas e tem 7,3 milímetros de espessura. Ele é bem fino e bem leve, o que faz dele um smartphone muito confortável de segurar. Apesar de não ter a mesma firmeza de um celular um pouco mais pesado e um pouco mais grosso. Mesmo assim, você tem um celular compacto, corpo compacto, com uma tela de tamanho muito bom, o que faz dele um smartphone discreto e não muito trambolhudo. Você consegue manusear ele com apenas uma mão sem muitos problemas, e segurar não é um problema. Outra coisa que nós podemos falar aqui também é sobre os dois toques para acordar na tela. Isso permitiu que a Alcatel colocasse o botão de ligar num lugar meio estranho. O botão de ligar ele geralmente fica aqui do lado, certo? Aqui do lado direito. Aqui ele fica do lado esquerdo, vai saber por quê. Mas nós temos aqui o botão de energia, um slot para cartão SIM. Aqui em cima nós temos a conexão 3,5 mm. Aqui nós temos um microfone. Aqui nós temos outro microfone, não sei se vocês estão vendo. Aqui nós temos outro microfone e a entrada micro USB. Aqui atrás nós temos a câmera, algumas informações da Alcatel e os dois botões de volume. Aqui na frente nós só temos a câmera e alguns sensores e nada mais. Nada mais. É um smartphone muito simples, né? Vocês podem ver isso, é uma simplicidade muito grande. Ele tem uma bandejinha igualzinha do iPhone, né? Você tem até um clipezinho para tirar, quem viu o unboxing percebeu isso. Então ele tem um design meio metalizado, mas aqui é plástico. Isso é um pouco diferente, né? Ele não tem, né, a bateria removível nem a traseira. E uma das coisas que a Alcatel muito destacou durante o evento é o design reversível. Como assim reversível, Lucas? Eu tô aqui com ele nessa posição, com a câmera virada para cima, certo? Usando o aparelho perfeitamente. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. E não virou, porque ele está desativado. Agora sim. Então eu simplesmente viro ele e ele vira junto comigo. Então ele pode ser usado em qualquer posição. Alguns aplicativos não suportam isso, como a câmera, mas é de maneira normal que eles não suportam. O design, como eu falei, ele é muito compacto. Isso faz com que no bolso ele não fique tão perceptível quanto outros smartphones. Então você pode colocar muito bem que ninguém vai perceber que tem um trambolho no seu bolso, que é um celular. Justamente por ele ser leve, compacto e fino. A tela dele, de 4,7 polegadas, faz com que ele tenha um design mais compacto, ainda que as bordas sejam muito grandes, principalmente aqui em cima. Olha o tamanho da borda aqui em cima. Então é muito grande, bem grande mesmo. Isso acaba sendo um ponto negativo. A tela dele tem 4,7 polegadas, resolução de 1280 por 720 pixels e densidade de 312 pixels por polegada. Ela tem um brilho bom, eu vou aumentar ele aqui para vocês darem uma olhada. Vamos. Ela tem um brilho bom, tem cores bem acertadas, tem uma saturação boa, um branco bem vivo, mas sim um preto um pouco acinzentado, eu achei. Poderia ser um pouquinho melhor nesse ponto. Outra coisa que você pode perceber aqui é que as cores não são lá tão saturadas. Isso faz com que ele tenha uma fidelidade um pouco a mais às cores. A tela dele é IPS, então ela não vai se distorcendo em alguns ângulos. E o touch é macio e suave. Suporta até 5 pontos, o que é normal numa tela de 4,7 polegadas. O tamanho é ideal. Você não tem um smartphone muito grande e nem muito pequeno. Então você consegue usar com uma mão tranquilamente, além do fato, né, de que você não precisa fazer manobra para chegar no outro lado da tela. Isso é realmente muito bom. Na luz do sol, se saiu bem, você não vai ter muitos problemas com isso. E a legibilidade também durante a noite é boa. A tela, né, como eu falei, é macia, tem touch suave, você não tem uma demora de resposta, então você tem uma tela bem legal. Ela acumula bastante sujeira de dedo e tem proteção anti-riscos. O hardware aqui é um pouco mais simples e, como eu falei, ele está considerando-se um intermediário.
Nós temos aqui um processador Qualcomm Snapdragon 410 quad-core, né, 4 núcleos, rodando a 1.2 GHz, com 1,5 GB de RAM, 1,5 GB e uma GPU Adreno 405. Afinal de contas, o conjunto é bom o suficiente? Bem, só rodando o Real Racing 3 para descobrir, né? Nos benchmarks, ele até se saiu bem. Ele conseguiu 22 mil pontos no AnTuTu, 15.790 no HTML5 do AnTuTu. Ele também conseguiu 14 mil pontos no Quadrant. E no Geekbench, no Single Core, ele rodou 465 pontos. E no Multicore, 1.385, ficando acima até do Xperia Z. No teste Single Core, ele ficou um pouco abaixo, mas ainda foi uma diferença muito pouca, o que é bem legal. Então, ele não tem muitas travadas, raramente você vê travadas nele. E agora vamos lá. Amador. Pure Stock, vamos lá. Mostrar um desafio diferente do último vídeo. Vamos de BMW hoje, né? Porque sim. Outra coisa que você pode perceber nesse aparelho é que, apesar de você ter um hardware um pouco mais humilde aqui, que é o Snapdragon 410, você não tem muitos problemas de uso. O Android 5.0.2 consegue rodar bem, você não tem muito problema. E outra coisa que você pode perceber é que o jogo roda muito bem, apesar de ele ter umas distinções gráficas. Como assim? No último vídeo do unboxing, vocês puderam ver que o jogo estava um pouco estranho, né? Parece que os gráficos no baixo. Agora eu coloquei outra fase e acho que melhorou um pouquinho. Mesmo assim, você parece ter um gráfico no baixo aqui. Não é lá muito alto os gráficos, mas não é nada que você vai se incomodar. Ele não foi feito para rodar jogos muito pesados, e muitos jogos como GTA San Andreas, por exemplo, não rodam muito bem nele. Vale o lembrete já por causa do Snapdragon 410. Outra coisa que também pode perceber e que faria falta são 0,5 GB a mais de RAM. Por quê? Porque 1,5 GB, apesar de já dar uma boa folga frente a 1 GB, precisa de mais um pouquinho para segurar mais os aplicativos rodando em segundo plano. Algumas vezes eu vi alguns aplicativos fecharem, outros reiniciarem, justamente pela falta de RAM. Isso é normal para um smartphone com pouca RAM, mas com 0,5 GB a mais ele já conseguia rodar muito bem. É o caso, por exemplo, do Zenfone 5, que já consegue ter, né, uma ressalva grande com relação a esse esquema. O Moto G também tem a mesma ressalva, usa o mesmo processador e tal, então você não tem muito problema. Eu vou fechar aqui porque já deu para dar uma demonstração legal. Apesar que essas travadas, esses reinícios não são tão recorrentes assim, então pode falar com certeza que você não vai enfrentar muito isso. O Android aqui é o 5.0.2 modificado levemente pela Alcatel. Primeiramente nós temos um launcher diferente, então aqui nós temos um launcher, né, todo customizado a la Google Now Launcher, então nós temos a mesma tela parecida, ainda diferente. Temos ícones diferentes e alguns aplicativos a mais, como navegador, etc. Então são bastante aplicativos, como por exemplo Spider-Man, Puzzle Pets, que são bloatware inútil, e outros como o SwiftKey, que já vem pré-instalado. Isso é muito legal mesmo para você usar aqui no Alcatel One Touch. O SwiftKey você pode baixar ele por fora na Google Play, mas é legal ver que ele já vem instalado aqui, apesar de eu ter uma leve quedinha pelo teclado do Google. Alguns aplicativos que a Alcatel colocou aqui são realmente muito bons, eu vou mostrar eles no multimídia. Ele também vem com suporte a Miracast, né, transmissão via Wi-Fi da sua tela. E os aplicativos são levemente customizados, né? Como vocês puderam ver, o esquema de cores é um pouco diferenciado, os botões também. E ele vem com bastante aplicativos aqui, como o Dr. Safety, além dos jogos, né? Dr. Safety, Amazon Kindle, que mais que ele vem aqui? One Touch Care, etc. Além dos aplicativos do Alcatel. São poucos, mas ainda vem com alguma bloatware. Nas conexões de armazenamento, nós temos o Wi-Fi 802.11 BGN, Bluetooth 4.0 com a D2P, GPS com a GPS, NFC, rádio FM e basicamente é isso. Nós temos um bom leque de conexões e também vem com Miracast, né, para você transferir a sua tela para televisão. Algumas televisões LG fazem isso, outras também fazem, então
tem essa ressalva também que você precisa de um dispositivo compatível para isso funcionar, claro. No armazenamento nós temos aqui 16 GB e você pode usar cerca de 11 a 12 GB dependendo de como seu sistema já está configurado. Aqui eu vou mostrar mais ou menos como que está usando no meu. Cadê? Aqui é armazenamento. Então nós temos 11 GB, como eu falei, e aqui disponível 8,36. No caso, os aplicativos que estão rodando mais aqui, vamos classificar por tamanho. É o Real Racing 3 e o Spotify. Nada assim muito alarmante, porque já são dois aplicativos que rodam em segundo plano bastante. Né? O Real Racing 3 principalmente por causa dos dados e o Spotify por causa das músicas em cache. Então é normal. Ele não vem com SD card, eu pelo menos não achei. Tirei, né, essa entradinha aqui, mas não tem nada, só a entrada para o chip. Então quem gosta de expansão vai ficar um pouquinho decepcionado. Mas, né, porventura tem Google Drive, etc. Então tem toda essa problemática aí. Também vai ao gosto do usuário. Mas agora vamos para um ponto em que ele se sagra, né, o smartphone multimídia do ano, que é o multimídia. Aqui eu abri um aplicativo chamado Mix, que já vem nele. E eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu posso fazer. Eu vou primeiro aumentar o volume no máximo, só para vocês verem como é a altura. Entendeu? Então você tem todo um aplicativo de DJ aqui. Eu não mostrei no último vídeo, eu sei. Mas eu acabei descobrindo isso por acaso. Fui transferir 2 músicas porque eu sabia que ia ter alguma coisa aqui da Alcatel que eles iam colocar por causa disso aqui. Os sons são feitos pela JBL, que é uma divisão da Harman Kardon, que faz sons excelentes. Tipo, Harman Kardon, melhor marca. Então, você tem uma certa qualidade aqui. Ele vem com os fones JBL. No unboxing vocês viram. São fones muito bons. Passam bastante confiança. São realmente muito bons. Recomendo. E o som é muito profundo, é muito bom. Então você consegue montar uma mini baladinha no teu quarto também, se você quiser. Vamos dar play. Ué. Entendi já o que estava acontecendo. Entendeu? Muito alto mesmo. Você consegue fazer qualquer coisa com ele aqui. Mas ele não vem com um player dedicado de vídeo. Isso é um pouco ruim. E esse aplicativo, o Mix, ele tem um modo automático e tem esse modo aqui que eu estou usando, né? Então ele é realmente bem legal. Ele também segue, né, as proporções para você usar ele em qualquer lado. Então isso é bem legal mesmo. Então aqui você tem a interface do aplicativo. Até aqui você consegue usar com apenas uma música. Você tem menos elementos e tal, mas você consegue usar da mesma maneira. Isso é muito legal mesmo para o Alcatel One Touch. Ele não vem com um player dedicado de vídeo, como eu falei, então você vai ter que baixar um da Play Store, não vai ter jeito. A câmera dele é de 13 megapixels na traseira e 5 megapixels na frontal. Tira fotos boas à noite e de dia e você vai conseguir quebrar um bom galho, mas você não vai conseguir uma qualidade excepcional assim. Você vai precisar, claro, de uma câmera melhor. Como a gente sempre combina, as fotos estarão no nosso Flickr, o link vai estar aqui embaixo e no nosso post no vídeo. Desculpa, voltando. Então, o preço. Parar aí um pouquinho aqui, deixar um pouco. Vamos conversar sério aqui. Esse smartphone aqui, com toda essa configuração, 1,5 GB de RAM, 16 GB, Dual Chip, custa R$ 1.099. É um pouco caro. O Moto G ele oferece 2 GB de RAM, personalização no Moto Maker e câmera melhor pelo mesmo preço, além de um fone que é muito bom também. Então você fica naquela, né? Pego esse aqui que tem um som infinitamente melhor ou pego, sei lá, um Moto G que tem um pouco mais de desempenho. Aí vai do usuário. O Android dos dois é semi-puro, então você consegue ter o mesmo nível de performance do sistema aqui. A única coisa que vai diferenciar é o tanto de aplicativos que você vai poder rodar ao mesmo tempo, que é um pouco menor nesse aparelho do que em outros que vem com 2 GB de RAM, é claro. E para concluir, vale a pena comprar o One Touch Idol 3? Olha, eu acho que vale.
principalmente pelo fato de que o som dele é muito bom, a câmera não decepciona e tem mais um pontinho que também não decepciona, que é a bateria. A bateria dele, apesar de ter apenas 2000 mAh, conseguiu durar bem nas nossas mãos. Em standby ela durou mais ou menos 3 dias e em uso intenso ela chegou a durar mais ou menos 8 a 9 horas, o que não é mal para um smartphone com essa capacidade de bateria. O modo economia de energia do Lollipop também ajuda a economizar bateria quando você mais precisa e quando você não precisa também. Então isso facilita com que ele fique com mais carga durante o dia. Então ele até que se sai bem nos testes de bateria. No entanto, o preço e algumas features que ele traz, algumas funções que ele traz, podem não agradar alguns usuários. Então fica aí a distinção. Se você quer um smartphone com mais potência, vá num Moto G ou outro aparelho. Quer um smartphone com bom multimídia e também com outros atributos bons, vá no Alcatel One Touch Idol 3, além de ser bem mais compacto que outros aparelhos por aí. Então, esse aqui é o Alcatel One Touch Idol 3, você está no Geek Center e esse aqui foi o nosso review. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.